Bom dia, Jacir! Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Bom dia para o nosso ouvinte querido que está nos acompanhando aqui todos os dias no nosso programa Super Consciência, que traz uma cápsula de pensamentos mais lógicos, racionais, coerentes dentro da nossa realidade e com aquela visão de futuro que o Jacir tanto fala. Hoje, especialmente um tema voltado para sustentabilidade, para biodiversidade, nada melhor do que pensar no futuro, porque aquele futuro de quando a gente era criança já chegou, né? Chegou? Chegou e vai chegando cada vez mais rápido. A ONU, ela chegou a uma conclusão que esse ano é um super ano para a natureza. E não é para menos, né, gente? O mundo inteiro parou no mesmo momento para todos criarem uma certa consciência com relação a hábitos, a consumo, a mudança de comportamento em casa, nas relações, no trabalho e em todas as outras áreas da vida. Isso também é sustentabilidade. É o que precisa ser sustentável, né? O que é sustentar? Sustentar é manter em pé, é manter você vivo, é manter você digno, mas é muito mais profundo do que simplesmente cuidar do lixo, da coleta, e nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Mas também é o momento da gente pensar em reverter as perdas que a gente trouxe para o meio ambiente e para toda essa biodiversidade, as mudanças climáticas, etc. e tal, mas com práticas saudáveis e permanentes de vida. Isso que é muito importante, que não sejam mudanças que a gente incorpora durante um período, mas que o planeta está pedindo mais. Afinal de contas, esse período de pandemia que está todo mundo mais em casa, todo mundo está percebendo que a natureza está respondendo positivamente. A gente tem visto reportagens mostrando os rios mais limpos. Eu até postei esses tempos um fenômeno chamado bioluminescência, que acontece nas areias das praias, também com a alegria da natureza diante dessa despoluição. O aprendizado da sustentabilidade foi acontecendo aos poucos com os seres humanos. Afinal de contas, nós nunca precisamos, né? Sempre vivemos num mundo absolutamente rico, que saímos caçar, coletar, encontrávamos. Às vezes não, até passávamos fome, sede, mas o problema que nós estamos vivendo hoje é uma coisa relativamente recente na história da humanidade. Mas é um problema que passou a ser conhecido e, portanto, aprendido. As próprias pestes que aconteceram, as pandemias que aconteceram, muitas vezes foram por as aglomerações humanas que começaram a crescer cada vez mais, tornando o ambiente, às vezes, insustentável. Então, é um aprendizado que nós sempre vamos ter mais coisas para aprender. Por isso que nós estamos aqui no meio do caminho, não viemos com todas as respostas. Queremos até aprender com você. A gente está trazendo um debate, porque a gente também vem percebendo, assim, que a indústria está se preocupando, por exemplo, Coca-Cola e Danone lançaram agora uma garrafa totalmente biodegradável em um ano. O plástico a gente sabe que é algo completamente tóxico para a natureza. Quer dizer, uma alternativa como essa transforma a empresa um pouco mais sustentável diante da natureza, ela é um pouco mais responsável. Dentro daquilo que eu falei, o plástico foi uma evolução fantástica para a raça humana. O que nós fizemos com o plástico foi maravilhoso, só que se tornou excesso. Então, o que fazer com os excessos na nossa vida? O que fazer com os descartes? O que fazer com aquilo que a gente não precisa e vai acumulando? Isto é, nós precisamos nos sustentar também. Isso é muito importante. Mas agora eu vou continuar com a indústria, porque a Goodyear, os pneus, por exemplo, eles são totalmente prejudiciais para a natureza. Agora, a Goodyear lançou um totalmente biodegradável também, feito com uma tecnologia inteligente que faz com que um pneu não fure nunca. Imagine, algo que seja permanente. A gente é de uma geração em que os eletrodomésticos duram pouco tempo. Na geração dos nossos pais, uma geladeira era para um casamento inteiro, para a vida inteira. Então as coisas eram bem duráveis. Hoje em dia, você compra uma televisão em 2 anos, quando tem aquela validade, aquela garantia estendida que você paga na loja, acabou esse período de validade, ela quebra, ela estraga, ela queima. A gente sabe que essas coisas não estão mais durando tanto quanto deveriam e talvez a indústria esteja repensando exatamente nisso. Com relação aos brinquedos das crianças, todo mundo já brincou ou conhece e já viu aqueles Legos. Legos são aquelas pecinhas de encaixe em que a criança faz um castelo, ela constrói aquele imaginário dela naquele momento usando aquelas peças. A empresa que é responsável pela Lego é uma empresa dinamarquesa que está substituindo aos poucos todas essas peças por outras à base de cana-de-açúcar.
que têm esse mesmo efeito e que vão também fazer os mesmos encaixes e continuar fazendo parte do imaginário das crianças. Também tem uma empresa europeia que ela criou um game muito legal para os jovens que fala das metas de sustentabilidade da ONU e ela torna aquilo como se fosse um jogo de construção de realidade virtual com as metas concretas. Então, na indústria, por exemplo, a gente conhece que existe captação da água de chuva para colocar, de repente, fazer algum tipo de trabalho para transformar aquilo num gás natural e ser trabalhado num ar-condicionado para ser não poluente, reutilizar a água de banho para canalizar para descarga ou pia do banheiro. Todas as áreas que movimentam a economia estão pensando no meio ambiente para tentar facilitar aquilo que o Jacir estava falando, que é a sua sustentabilidade também em casa e as suas práticas diárias de atitudes para que tudo isso contribua com um mundo melhor a partir de você, de mim, de todos nós. Mais uma vez, a gente compreender que problemas trazem soluções junto com eles. E nós temos um cérebro pensante, e por isso a superconsciência, para avaliar e saber o que fazer. Então, o que tem de novidades, o que tem de coisa acontecendo no mundo para o nosso sustento é impressionante, mas nós precisamos aprender, passar um para os outros e principalmente praticar. Sabe que eu cresci numa geração, na geração folha. Então, separação de lixo, para mim, é uma coisa que eu acompanhei a minha vida inteira. Nunca eu misturei aquilo que era lixo com o que não era lixo, porque já era implantado isso na minha infância. A filhinha também, ninguém joga papel no chão. Quando a gente está andando na rua, você está tomando um sorvete, normalmente a minha bolsa vira um espaço cheio de lixo que só depois, chegando em casa, que eu guardo. E isso é uma coisa que já acontece da minha vida inteira. O Jaci já pegou uma outra época que não tinha essa construção, mas ele trouxe mudanças de hábitos de vida e hoje ele é super a favor das separações de lixo, inclusive antes de descartar um produto que é a base de plástico, isopor e tudo mais, ele lava antes. Eu sou a favor desde o Surgismundo, lembra do Surgismundo? Você não sabe, mas eu sou da época. Então você que está ouvindo, o Surgismundo foi uma propaganda fantástica que o governo fez, que era de um menininho, enfim, eu era muito pequeno, não recordo exatamente, que era justamente que sujava o mundo. Então, mas aprendia com os movimentos dele do que fazer. Então ali foi o início de uma educação que, aliás, trouxe o nome de Curitiba para uma posição tão fantástica nesses tópicos todos. Então, e Curitiba é tão fantástica que eu fui buscar na Universidade Tecnológica do Paraná algumas informações bem importantes e relevantes para esse período de pandemia, para a gente saber fazer melhor os descartes. Por exemplo, a máscara e a luva que a gente usa descartáveis, elas devem ser jogadas no lixo do banheiro e identificada como lixo tóxico, contaminante. O lixo que a gente faz da cozinha, por exemplo, coloca 2 sacolas plásticas, amarra e borrifa a água sanitária. Então tem várias práticas de higienização de alimentos que a gente tem que fazer. Por exemplo, quem gosta de comer alimentos crus, de tirar aquela casca, por mais que os nutricionistas vão dizer assim, mas é justamente ali que estão as vitaminas. Nesse período de pandemia, através dessa parte externa, muitas vezes pode acontecer algum tipo de contágio. Sempre a gente tem que usar máscara de pano, por exemplo, na hora de lavar separado da outra roupa. A roupa que a gente usa em casa e que a gente está lavando diariamente na máquina de lavar, quem mora em casa e consegue reservar aquela água que é descartada de uma lavagem de roupa, pode usar nas calçadas, regar a grama. A gente pode juntar mais roupa para lavar de uma vez só, na capacidade máxima. Existem várias alternativas, várias situações que a gente, em termos de pandemia, em termos de ver todo mundo junto, de trabalho com home office, com casa, com família, com cachorro, papagaio, periquito, com tudo aquilo que envolve a nossa vida, com as compras que a gente vem fazendo de supermercado online, com o distanciamento na fila, é uma série de mudanças de comportamento que enquanto a gente está mudando esses hábitos nossos, o planeta está respirando aliviado. E é isso que a gente tem que continuar. A única coisa que a gente tem que cuidar também é com a reciclagem do nosso cérebro, né? Porque até as próprias normativas, elas são recicláveis, elas evoluem, elas são reavaliadas e avaliadas todos os dias. E o meu comentário aqui agora exclusivo vai ser para não criar neuroses. Isto é, nós não precisamos ter medo de tudo, quer dizer, então tenha cuidado, olhe para dentro da tua casa e avalie, faça um planejamento estratégico de como está o teu relacionamento com as coisas, não apenas com as pessoas, isto é, como é que está o processo de fazer comida, onde comprar, como guardar,
como limpar, entende? Como a Cláudia falou, eu tenho uma mania desde muito tempo, eu pego o meu próprio guardanapo na mesa e limpo, eu faço uma pré-limpeza dos meus talheres e do prato. Entende? Quer dizer, então, e eu levo o meu prato para a cozinha, sempre fiz isso. Então, quando eu entrego o prato, às vezes eu brinco com a empregada, ele está tão limpinho, aparente, que eu falo, agora é só guardar. Isso quando eu não lavo também. Mas, enfim, nós, cada um, eu tenho o meu padrão de vida, o meu estilo, você tem o seu. Avalie a sua vida, não a partir da minha, mas trocar ideias é o nosso objetivo hoje para trazer exatamente padrões que possam ser copiados, multiplicados, passados para todos nós. Quer dizer, isso aí também é gerar uma autonomia, uma espécie de autonomia, de mudança de hábitos e comportamentos. Esses dias a filhinha, que tem 3 anos, eu sempre lembro aqui, ela falou assim, mamãe, a gente tem que lavar as mãos quando a gente faz xixi, né? Porque senão os germes ficam na nossa mão. Quando a gente pega uma fruta e come, esses germes vêm para nossa barriga e a gente fica com dor de barriga e isso não é bom. Poxa vida. 3 anos e meio. 3 anos e meio. E ela passando essas lições, olha tudo que ela está ouvindo e tudo que ela está vendo, tudo que ela está percebendo para o mundo, mas de um jeito que está sendo consciente. Ninguém está o tempo todo forçando, apesar da gente fazer ela lavar a mão sempre e tudo mais. Mas assim, os jogos que ela usa dos aplicativos que ela está tendo acesso, também tem esses hábitos de higiene. Então, hoje o mundo está um pouco mais consciente para algumas práticas e atitudes sustentáveis que a gente tem que trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Agora, tão importante que é lavar as mãos, imagine falta de água, principalmente no meio de uma pandemia. Nós estamos passando situações, tem bairros em Curitiba sem água, nós precisamos aprender a importância da sustentabilidade, não apenas no momento que falta. Nós temos que entender a importância muito tempo antes e como agir nesse momento agora. E simplesmente isso, veja, o que nós precisamos para a nossa vida? Nós precisamos de ar, mas poluímos sem pensar. Sabe o que é ficar sem respirar? Sem poder respirar com dificuldade? Nós estamos vivendo com máscaras, agora eu vejo muito... Eu estou acostumado como médico a usar máscaras, mas vejo pacientes minhas chegando no consultório com dificuldade de respirar. Quer dizer, então, nós não podemos dar importância apenas quando falta. É ar, é água. Então, pensar na poluição, pensar nos rios, nos mares, na nossa vida, porque é o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, mas nós ainda estamos aqui. Como é que minha filha vai aprender alguma coisa no futuro se não puder espelhar num pai e numa mãe? Na verdade, criança, especialmente, ela não aprende vertical, ela não aprende com ordens, ela aprende com exemplos. Isso é uma coisa muito importante que a gente vai ter que pensar, inclusive a gente vai trazer esse tema amanhã, quando a gente falar como educadora sobre limites. Isso é muito relevante. Agora, quando você estava falando da gente respeitar a água, por exemplo, na hora de escovar os dentes, tanto com a filhinha, comigo, para mim sempre foi um crime deixar aquela água correndo, abrindo assim a torneira e deixando aquilo ali correr o tempo todo, porque você está gastando a água do planeta. Então eu falo para ela que ela está usando a água dos peixinhos, que ela está acabando com a água do planeta e que isso não pode. Agora, o pai do Jacir é de uma época, ele tem 90 anos, ele é de uma época em que abria a torneira, molhava o corpo, se ensaboava, eu vi meu pai fazer isso várias vezes. A torneira para depois desensaboar, e é o que o pessoal está fazendo hoje com o racionamento. Então eu vou contar para vocês que numa situação que eu vivi na minha vida de mudança de apartamento, gás não tinha sido instalado ainda, então o meu banho estava frio. E eu tive que esquentar a água no micro-ondas e tomei banho de canequinha. E foram 3 dias assim, ou que eu ia na minha mãe, ou que de repente eu estava ali esquentando aquela água. Não é difícil, é assim, é até divertido se a gente pensar nisso em termos de consciência naquele momento e precisava ser feito daquela maneira. Foi assim que eu fiz, mas aquilo foi um respeito imenso que eu fiz dentro de uma mudança de vida, de padrão, de uma série de outras coisas que naquele momento eu já estava abrindo mão para poder ter um pouco mais de consciência e coerência num processo de vida e que a gente acaba adotando. Não que eu vá esquentar mais água no micro-ondas agora, mas se precisasse fazer isso, eu faria sem problema nenhum. Nós estamos falando aqui de aprendizado, sustentabilidade, falei de ar, de água, existe também a terra, porque afinal de contas nós temos que comer e tirar de algum lugar, e esse respeito é importante, mas o mais importante, que cobre tudo isso, chama-se sustentabilidade do afeto. Enquanto nós não tivermos isso no coração, a sustentabilidade das próprias emoções, por isso superconsciência, o resto vira um segundo plano.
Então nós temos que entender que tudo é importante para que a gente possa sustentar o mundo que a gente vive e principalmente o outro, aquele que mora do teu lado, que está à sua frente e que todos nós estamos juntos num sistema de cooperação e colaboração. Colaboração é a chave para tudo, quer dizer, enquanto uma pessoa está fazendo algo, a outra está fazendo outra e juntas estão compondo. Então, enquanto a gente reclama de respirar com a máscara, que não é uma coisa super confortável, o planeta está respirando agora com o pulmão cheio de ar, limpo, e está se beneficiando disso. Só que nós é que usufruímos disso também. Então a natureza, os animais, os recursos naturais, eles estão mudando e estão dando sinais para a gente que toda essa mudança de comportamento, com menos pessoas, com menos agentes poluentes da natureza, estão fazendo com que a gente receba um mundo muito mais arejado quando tudo passar, e a gente sabe que muitas coisas vão mudar depois desse período de pandemia, porque existem novas escolhas que acabam sendo um pouco mais sustentáveis. Então tudo isso daí é sempre uma reflexão, por isso que a gente traz diariamente superconsciência para você. A gente já abordou aqui relacionamento, a gente já abordou, ontem falamos de mudanças no mercado de trabalho, mundo digital, a gente tem profissionais que estão usando mais as redes interativas e fazendo videoconferências e tudo mais. Tudo isso não é só para economizar tempo e para continuar trabalhando, isso tudo também é para diminuir gás carbônico, emissão de gases poluentes, o estresse, tem uma série de coisas que a gente vai fazendo. E hoje temos uma grande convidada, né, especialista. Exatamente. Então eu vou dar um bom dia para quem está com a gente aqui na nossa live: Paulo Malucelli, Sérgio Iacovoni, Armando Paes, José Alves de Almeida, Valdiniz Carvalho, Nivaldo Dantas, Fernando Carvalho, Fernando Manelli, BJ Júnior. BJ estudou comigo na faculdade, Pedro Bartoski, legal. Fernando César, Patrícia Solalinde, do Rio de Janeiro, Antônio Francisco dos Santos, Karina Xavier, João Leiria, Renato Chiro, Onura. Gente, muito bom ter vocês aqui com a gente todas as manhãs. Tem muita gente que vem acompanhando a gente aqui diariamente. Ontem a gente recebeu uma mensagem, inclusive, de uma senhora que quer que a gente faça palestras em escolas. E eu me achei, porque ele que é o palestrante, mas eu super me achei. Então vou fazer um intervalo agora rapidinho, que no próximo bloco a gente vai falar com uma mega especialista em sustentabilidade. Vocês vão ficar, assim, sem ar, inclusive, tá? Porque ela tem muita coisa para ensinar e para mostrar pra gente. Rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência. Na linha nós temos uma convidada muito especial que vai falar com a gente do Rio de Janeiro. O nome dela é Laurelina Pagliano e ela é CEO, fundadora da Medlist. Ela é Health Tech, da startup Consumo Consciente e Racional de Medicamento. Bom dia, Laurelina. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Lorena. Tudo bem? Eu tô ótima. E você? Tudo jóia, graças a Deus. Conta pra gente. Obrigada pelo convite de estar conversando aí nessa manhã com os seus ouvintes. É uma grande satisfação aí estar conversando com você, que hoje já alcança aí o Brasil inteiro e está outros lugares, mas somos conterrâneas aí, sou uma curitibana com orgulho. Então é muito legal, estou muito feliz de estar falando com você. Exatamente, a gente é parceira da família Folha, né? Da mesma geração. Somos geração família Folha. Exatamente, então vamos estender essa família Folha. Eu fiquei muito curiosa, Laurelina, para saber como é que a gente pode ser sustentável com medicamento. Então, Cláudia, isso realmente é uma questão, né, que assim, é um produto tão importante, né, criado para trazer o bem para a nossa saúde, né, seja através da cura, seja promovendo o bem-estar, e infelizmente muitas vezes é motivo de dor, motivo de doença e motivo de risco. Então, trazer sustentabilidade para o uso racional de medicamentos, o consumo consciente de medicamentos, começa desde o momento da consulta, né? Então, se na sua consulta com o seu médico você tem ali, sabe que você tradicionalmente toma, seja por prescrição de outros médicos, seja um chá, sabe? Assim, você costumo tomar um chazinho de camomila todo dia para dormir, né? Coisa que a minha avó adorava e tinha aí essa tradição de ter os chazinhos, né? Mas esse tipo de coisa precisa ser informado para o seu médico, porque um simples chazinho pode ter uma interação importante
com uma medicação que ele venha te prescrever, tanto diminuindo a função dele, como ou potencializando o que pode ser o risco. Então, a sustentabilidade tem que estar em todas as circunstâncias da nossa vida, e principalmente cuidando da nossa saúde. Os medicamentos têm um papel importante nisso, né? Então, tem aí, pode ser matéria de vários capítulos da nossa conversa, né? Essa trilha de consumo consciente de medicamentos, mas uma palhinha aí para a gente começar nossa conversa, começa desde o momento da prescrição, né? O momento da prescrição, o momento da compra, o momento do consumo efetivo em casa, ou o momento do armazenamento, que também precisa ter muito cuidado para que esse armazenamento não seja feito de forma incorreta. E no final da vida, se tiver alguma sobra de medicamento, né, seja porque sobrou, seja porque venceu, né, aquela medicação de uso emergencial que não foi consumida e acabou vencendo em casa, essa medicação vai ser descartada, não pode ser descartada em qualquer lugar, ela tem que ser descartada de forma adequada, que tenha uma destinação final adequada, para que o rejeito desse medicamento não vai parar num leito de rio ou numa terra que vai contaminar o alimento que vai nascer ali. Enfim, então tem aí em Med 20 a gente criou aí esses 5 momentos do uso consciente e racional de medicamentos. Isso é bem importante. E eu tenho visto também o pessoal guardando para descarte aquelas embalagens de medicamento também. Isso também ajuda para evitar que algum resíduo dentro de uma embalagem fique para um animalzinho, para o rio, para todo o processo de reciclagem. Sim. O descarte correto das embalagens também. A gente chama de embalagem primária, né? Aquela caixa. Enfim, a embalagem de papelão, normalmente, né? De papel. E a embalagem que fica direto em contato com o medicamento. Principalmente essa embalagem, né? Que a gente fala ali de líquida, ou um frasco de um xarope, ou uma bisnaga de uma pomada. Tudo que tem contato direto com o medicamento precisa também ter um descarte apropriado, porque sempre tem resíduo e não há garantias científicas de qual é a mínima partícula que seria segura. Então, na falta dessa informação, tudo deve ter um descarte apropriado. E qual seria esse descarte apropriado que vocês apregoam? Hoje em dia, o descarte apropriado, o único descarte correto por exemplo, coletado através de algumas farmácias, tem coleta seletiva de medicamentos fora de uso, né, que são os vencidos, ou os residuais. Aí em Curitiba, se eu não me engano, tem algumas UPAs, né, alguns postos de saúde que também recebem esse medicamento. É bom que no aplicativo do MedList a gente tem uma lista de locais que a gente recomenda para o descarte correto desse material. Por quê? Nesses locais de captação desse resíduo, vai ser feita uma destinação correta para não é nem um aterro, não é nem lixo, nada parecido, vai ser destinado para incineração. É o único destino final seguro para esse tipo de resíduo, é a incineração. As farmácias, elas têm isso como prática, mas eu não vejo as famílias terem essa prática, talvez até por falta de informação e falta de uma motivação. Eu acho difícil alguém sair de casa, jogar uma caixa de remédio lá num posto de saúde, não sei onde. Porém, se pudéssemos fazer uma campanha que todas as farmácias colocassem um botijão, enfim, um recipiente apropriado em frente e promovessem isso como conhecimento, seria de muita utilidade para o aprendizado da população. Mas se veja em casa, a gente já separa até a tampinha da garrafa de refrigerante ou de água e tudo mais, né? Essa semana eu fui na sapataria e na frente da sapataria tinha várias caixinhas para tampinha de refrigerante, para cartelas de medicamento. Então, estão criando espaços aonde as pessoas frequentam que não tem uma relação direta com esse tipo de situação, mas a minha mãe junta, por exemplo, essas cartelas para poder
fazer um destino correto. Então, se as pessoas, acho que lá no condomínio dela, então, se as pessoas começam a desenvolver uma consciência, tem alguém que toma frente, porque não é uma cartela que faz a diferença, são várias. E uma das outras coisas que a gente tem que falar é que o consumo tem que ser consciente de medicamento. O Jacir, ele sempre fala em consultório que nem tudo é remédio. Muito das nossas doenças, muitas delas, elas vêm de práticas inadequadas de vida, não saudável. A nossa cultura da medicalização é muito forte. Inclusive você salientou que sai da receita do médico, mas tem a automedicação que é muito forte. E as pessoas, eu perco pacientes no meu consultório, porque se eu vou orientar para aquela paciente uma determinada postura e conduta que não precisa medicamento, ela vai embora, vai para outro médico. Enquanto ela não sair com uma receita na mão, ela não está satisfeita. Isso é um problema muito importante. Agora, as farmácias, o que eu quis dizer das farmácias, porque hoje a gente tem uma farmácia em cada esquina. Às vezes tem quadras que tem 3 farmácias, 4 farmácias. Então seria um bom caminho, uma parceria com os farmacêuticos para esse padrão de descarte e de educação. Agora, tudo isso que a gente vem falando está trazendo para a gente um tema que também é muito importante, Laureliana, que é da pessoa ser sustentável. Então, quando a gente é consciente com relação a medicamento, a gente também fica um pouco mais consciente com o tipo de alimentação, com a maneira como a gente se relaciona com o mundo e tudo mais. Então, quando eu estava conversando com a Laureliana, ela falou assim, Cláudia, a gente tem que ter um pouco mais de acesso e consumir produtos de produtores regionais, porque isso movimenta a economia. A gente tem uma série de outros hábitos que a gente pode fazer para não degradar o ambiente. A gente é um agente poluente em todos os sentidos, então quanto menos impacto a gente trouxer para o meio ambiente, melhor vai ser. Né, Laureliana? Ela estava me contando, por exemplo, que a calça jeans que a gente compra, que tem o jeans mais azul, mais escuro e tudo mais, que ele passa por menos lavagens. Explica pra gente outros exemplos que as pessoas podem fazer e contribuir quando elas estão consumindo ou comprando, que elas escolham coisas e situações que de repente não tenha tanto prejuízo para a natureza. Sim, realmente, como você me colocou, né, Cláudia, é um comportamento sustentável. Mas cada pessoa vai tocar de uma forma diferente. Eu sou uma pessoa que gosto muito de, por exemplo, ter um guarda-roupa sempre na moda, né? Tenho aí um consumo importante de roupas. Esse tema vai me tocar mais e aí eu vou ter uma linha de sustentabilidade, eu posso ser aí conectada com blogueiras que fazem recycling, que são, né, justamente aí reaproveitamento de roupas, assim, que transforma uma blusa, uma nova blusa. Aí, customização, né? Ou justamente comprar brechós, ou a troca. Hoje você tem aplicativos que permitem esse tipo de coisa. Hoje você tem brechó chique, né? Hoje você tem locais que você pode emprestar. Eu sou uma pessoa mais conectada com a questão alimentação, a questão da alimentação saudável, do consumo de orgânicos, vai ser algo que vai me chamar mais atenção, então eu vou acabar dando mais atenção para isso. Vai ser outra pessoa que, então, assim, é muito importante também a gente respeitar a natureza, o que é importante, o que é de valor para as pessoas, né? Porque a sustentabilidade, assim, nesses anos todos, estudando muito, tanto a literatura como a prática, todas as pessoas, chega assim a uma formulazinha, né, até defendi na minha tese de doutorado, que a sustentabilidade é a conjugação de cuidado, né, de olhar para, né, algo ou alguém com responsabilidade, né, e reconhecimento desse valor para si e para a sociedade. A conjugação desses 3 elementos promove a sustentabilidade. E isso até nas práticas simples, né? Dizer, olha, a partir de hoje todos vamos andar só de bicicleta e a pé, porque a economia, a queima de combustível impacta na camada de ozono. Sim, também. Mas a gente não vai conseguir engajar todo mundo com essa frase, com essa fala, né? A gente tem que entender o que é de valor para as pessoas
E cada um faz a sua parte da melhor forma, seja andando mais de bicicleta, seja comprando roupas no brechó, ou fazendo o recycling do que você já tem, seja comprando orgânico de produtores regionais, enfim, cada um, seja racionalizando o consumo de medicamentos, procurando ter aí um uso consciente dos insumos de saúde que não são só os medicamentos, né? Como já se falou, tem gente que chega no consultório e que se sai dali tem uma prescrição de um medicamento em exame, vai dizer que o médico não é bom, né? Então, assim, não é que o médico não é bom, talvez você não precise disso, né? Então, realizar, por exemplo, eu conheço, infelizmente, já tive relatos de pessoas que chegam no médico com a lista de exames que querem que o médico peça. Isso é muito comum. Então, assim, realização de exames implica a utilização de insumos, sejam laboratoriais ou sejam de imagem. Então, o mau uso de todo e qualquer recurso, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto inapropriado. Cada um entender o que pode fazer do melhor, trazer para si essa consciência de cuidado, responsabilidade consigo com o próximo e reconhecimento desses valores, do si e do próximo. Isso a gente tem uma sociedade mais sustentável. Já que você entrou nesse tema, e eu tenho essa experiência grande em consultório já há muitos anos, eu vejo que, de fato, nós médicos fomos treinados a prescrever medicamentos. Nós somos treinados por uma universidade patrocinada por indústrias, muitas vezes, farmacêuticas, que tem interesse. Então, para eu responder uma prova ou tratamento enquanto estudante, eu vou acreditar naquilo que está se passando e eu vou responder os remédios a serem utilizados, ganho 10, passo de ano e me formo. À medida que vai passando o tempo, a gente vai avaliando de uma maneira diferente. Eu lembro, eu estava no 5º ano de medicina, quando eu fui na farmácia buscar o diário oficial para ver preços dos medicamentos, das substâncias que eu iria utilizar. Para quê? Para poder aceitar antibióticos, medicamentos mais baratos aos meus pacientes. E muitas vezes eu perco o paciente porque elas acham que eu estou desatualizado. Então, existe uma série de conceitos. Essa da paciente chegar com a lista de exames para serem realizados, ela já pega no Google. As pacientes hoje já vêm consultar, mas elas falam com o Dr. Google antes. Elas chegam na minha frente como se eu fosse um prescritor de medicamento e um solicitador de exames. Quer dizer, a avaliação clínica fica num segundo plano. Por quê? Porque nós não estamos numa sociedade sustentável. Isso é muito difícil. Aí quando a gente tenta fazer uma boa medicina e dar a resposta para a paciente para o problema que ela está carregando, ela vai embora. Claro que eu não estou falando de todas, mas é muito mais frequente do que a gente imagina. Agora, voltando para o tema sustentabilidade, muitos médicos, para não perder os pacientes, enchem os pacientes de exame, atendem a cada 6 meses, como se fosse, imagina, uma ecocardiografia a cada 6 meses, para quem tem um coração normal. E você, como você diz, a quantidade de produtos, insumos que são jogados fora, de dinheiro. E às vezes a paciente fala assim, doutor, mas o convênio paga. Eu falei, não, querida, quem paga é a tua prestação. São dados muito importantes, nós precisamos muito amadurecer e a superconsciência está aqui também para isso. Não só nesse aspecto, mas tudo que a gente conversa sobre, né? Quer dizer, a gente está tentando trazer um pouco mais de consciência em todas as práticas da vida. Seja indo ao médico e pedindo uma relação de exames, seja forçando de fazer alguns exames como esses, e laboratórios e tudo mais, seja consumindo remédio, seja uma série de coisas. A gente tem que pensar antes de agir, que é uma proposta do nosso programa. Existem protocolos para isso, né? Quer dizer, eu baixei o teu app agora no meu celular, mas eu não tive tempo de avaliar. Você quer comentar um pouquinho sobre ele? Obrigada, espero que, inclusive, receber aí seus comentários posteriores sobre ele. A gente vai fazer. Mas existe um aplicativo que ele nasceu da minha necessidade, né? Eu, como mãe, como dona de casa, um belo dia encontrei um monte de medicamento repetido, alguns muito vencidos em casa, aquela coisa que você nem sabe como é que foi parar ali, né? E rapidamente eu pensei, gente, isso é insustentável, do começo ao fim, como é que poderia fazer diferente? E aí onde nasceu a ideia de MedList, que é um aplicativo onde você registra todo medicamento que você tem em casa, com data de validade, nome, né, data de validade, quantidade disponível. Você também pode registrar as pessoas da sua casa que consomem, né, aquele medicamento, com as devidas prescrições.
E, por exemplo, você tem medicação de uso contínuo. Vamos lá, a levotiroxina sódica, prescrição do meu médico todo dia. Então, eu entro com a medicação, entro com a minha prescrição e o aplicativo faz o débito automático diariamente, o que me ajuda a não acabar a medicação e não interromper meu tratamento e também a eu não ter excesso de medicamento em casa. Isso é uma das funções muito simples. Para que eu vou usar isso, Marilena? Você, por exemplo, vai estar na farmácia, você está pensando, puxa, será que eu ainda tenho algum medicamento em casa? E, sei lá, seja um antistamínico que o médico prescreveu para um momento de emergência, né? Poxa, será que eu ainda tenho esse antialérgico? Será que eu ainda tenho o antitérmico da minha filha? Então, antes de comprar isso na farmácia, você consulta no aplicativo e você vai ver se você ainda tem aquela medicação ou não, antes de fazer uma nova compra. Ou mesmo, diante do médico, né? Acho que você pode recomendar para seus pacientes que cheguem com a medicação do contínuo, do extraína ali, para ajudar a informação mais não qualificada, né, para consulta, bem como também te informar o que já tem em casa, né, para você tentar aproveitar, eventualmente, algum resíduo de tratamento que ela ainda tem, para evitar uma nova compra, né. Então, a gente sabe que você deu exemplo também dos genéricos, né, ou mesmo medicamentos que tem o nome de comercial, e a pessoa tem lá, sei lá, um Buran e um Citroid, né? Ambos são de levotiroxina. Então, você tem a possibilidade aí de um diálogo muito melhor com os seus profissionais de saúde e também uma compra mais sustentável nas farmácias e drogarias. Então, sim, o porque isso aplicativo de imediato te traz esse benefício aí, econômico e ambiental. Evita o desperdício, que é uma das coisas que a gente vem falando bastante aqui, né? Evitar o desperdício de consumo, o desperdício para descarte, para a natureza, para tudo isso. Laurelina, a gente está chegando no nosso final desse bloco, eu preciso chamar um intervalo. A gente vai colocar aqui o Medlist para as pessoas baixarem esse aplicativo, e você gostaria de deixar um contato para que as pessoas de repente tenham algum tipo de acesso a você para fazerem avaliação pelo Medlist, ou se tiverem alguma dúvida com relação a principalmente descartes de medicamentos, já que é uma tese de doutorado e tudo mais? Pelo nosso site as pessoas vão ter informação do aplicativo e também o nosso contato, acho que pode ser o mais prático, né? Que é Medlist, medlist.com.br. Tá ótimo. Então, Laurelina, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada por participar aqui com a gente. A gente vai continuar desenvolvendo esse tema de sustentabilidade. Esse mesmo programa a gente coloca também no YouTube para que as pessoas possam assistir mais vezes, pegar alguma informação que vocês tenham perdido. Laurelina, a gente agradece a tua participação, que agora está na hora da gente chamar o intervalo para continuar conversando sobre sustentabilidade. Obrigada pela oportunidade e contem sempre comigo. Tá bom, um ótimo dia para você. E no próximo bloco a gente continua falando de sustentabilidade no comportamento, em todas as ações que a gente vem fazendo no dia a dia e o que a gente precisa prestar atenção para poder levar um pouco essa consciência da gente em todas as áreas da vida. Rapidinho a gente já volta. Estamos de volta com nossa Superconsciência, com essa história de planejamento estratégico, visão de futuro. E visão de futuro é uma das coisas que a gente tem que ter para poder alcançar essa sustentabilidade que é tão necessária hoje em dia. Essa expansão de consciência para tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente consome, seja de alimentos, de remédios. No bloco anterior, a nossa entrevistada falou muito bem dos descartes e da contaminação, os riscos de contaminação que a natureza tem também com o medicamento e com aquelas embalagens dos medicamentos. Ela sugeriu que todo mundo que puder e tiver interesse baixe um aplicativo chamado Medlist para poder fazer um sistema de organização em casa daquilo que você tem de medicamento para evitar a tua compra desnecessária ou o uso de algo às vezes vencido e tudo mais. Excesso, uso inadequado, né? E se eu quero comentar para fechar esse aspecto, como eu falei, eu baixei o Medlist, mas não tive tempo de olhar ainda, mas a ideia é maravilhosa. Sabe por quê? A quantidade de pessoas que morrem pelo uso inadequado de medicamentos é impressionante no mundo inteiro.
morre muita gente por má utilização daquilo que era para te ajudar e te salvar. E às vezes, e aliás muitas vezes, desnecessário. Então, tudo que for feito para que possa ajudar você num protocolo, horários corretos, até há um tempo atrás os antibióticos não precisavam de receita, hoje precisa de receita, porque a pessoa tinha qualquer tipo de dor, já ia tomar antibiótico, causando resistência bacteriana ao medicamento, etc. Então, eu dou todo apoio para qualquer iniciativa que seja para apoiar esse tipo de padrão. Agora, veja bem, quando eu falei de curso de medicamentos, que nós somos treinados desde a faculdade, dentro da universidade, mas depois pelos representantes do laboratório. E o laboratório quer vender, cada um quer vender o seu medicamento, e o médico, muito poucas vezes, é treinado em pensar no preço do medicamento. Então, o que adianta eu estar num ambulatório, atender uma paciente simples e prescrever um medicamento caro que ela não vai comprar e não vai se tratar? Eu fiz ela perder tempo, ela sofrer mais, ter as consequências de uma doença. Então, a medicina, gente, é muito mais do que dar medicamentos. A medicina é uma relação de afeto entre médico e paciente. Pelo bem-estar. E por que eu falei de afeto? A sustentabilidade é uma relação de afeto entre seres humanos, entre o ambiente e tudo mais. Todos os animais, todo o universo está dentro desse sistema que a gente está pregando agora. Antes da gente mudar o assunto ainda de medicamento, gente, só pense em uma coisinha, que do remédio pro veneno, a única diferença que existe é a dose. Quer dizer, mesmo um chá que é para ser algo leve, se for em excesso pode te fazer mal também. Então não tem essa que é natural, então pode tomar e de repente ficar no achismo e Dr. Google e tudo mais. A gente tem que tomar muito cuidado. Então todos os excessos, eles são prejudiciais. Deixa eu aproveitar agora para dar um bom dia para outras pessoas que entraram aqui na nossa live. Cláudia Queiroz, jornalista. E tem várias pessoas entrando e isso me deixa muito feliz. A gente ganhou vários joinhas hoje, tá? Tá sendo muito legal. Então, a Aparecida Lima Pereira, Carlos Gomes, Giovanni Capellini, Bernardo Carlini, que é jornalista também, que tem o Jornal do Juvevier, Luiz Carlos Pereira, Edmundo Fialec Júnior, todos eles estão nos assistindo, nos acompanhando nesse tema que a gente vem trazendo de sustentabilidade. Sabe que aqui em casa a gente vê muita animação, muito filme e tudo, né? E tem um filme que é da Disney e que me chamou muito a atenção, conversei com o Jacir, inclusive, quando a gente estava montando o programa de hoje, que é aquele Wall-E. Não sei se vocês já viram, que é de um robozinho que vive num planeta onde virou lixo, tudo virou lixo. A Terra virou um lixo. E a grande transformação do filme, na minha visão, mas assim, de um jeito bem objetivo, é quando ele encontra uma plantinha que tem uma folhinha só e que ele acaba conseguindo fazer com que ela sobrevivesse naquele ambiente totalmente inóspito. Então, a gente vai caminhando, se a gente não percebe as nossas ações, as nossas atitudes com relação ao meio ambiente, a gente caminha para isso, para a gente viver em torno de um monte de lixo, com comida lixo, com comportamentos errados, e parece que sem responsabilidade com nada, com um desapego muito grande. E o Jacir, vindo para a rádio aqui comigo, ele falou assim, mas as relações, elas são biodegradáveis, as pessoas são biodegradáveis. Conta um pouquinho mais sobre isso, Jacir. Os casamentos são biodegradáveis. Mas antes eu vou falar não do Wall-E, mas eu vou falar da Terra. As pessoas falam assim, mas nós vamos destruir a Terra. Não, gente. Nós vamos destruir a nós mesmos, a Terra não está nem aí. Como no desenho Wall-E, um dia uma plantinha voltou a sobreviver, mostrando que a vida não tem como parar. Nós vamos destruir a nossa vida e de muitos animais à nossa volta, mas não tudo. A Terra, até no desenho Wall-E, ela está lá. Ela está só cheia de lixo que nós produzimos porque não pensamos nisso que nós estamos tentando provocar aqui agora. Mas se os casamentos também são biodegradáveis, os relacionamentos e a vida, é isso que faz a gente não se preocupar com a sustentabilidade. Quer dizer, você diz sim num casamento lá no começo e não se preocupa com a sustentabilidade. Onde é que nós vamos deixar os nossos lixos emocionais? Vamos colocar num plástico e jogar embaixo do tapete? Não, nós temos que pensar muito na gente. Então a educação pelo afeto é o principal, porque eu preciso ter afeto e empatia não só pelo outro, eu tenho que ter empatia pelo mundo, eu tenho que me colocar no lugar do mundo e saber que quando eu jogo uns chicletes na rua, algum passarinho vai comer e vai morrer porque eu joguei aqueles chicletes na rua. Agora, essa é uma consciência que eu não tive enquanto criança, e olha que eu, como todo mundo, masquei muitos chicletes. Quanta
vida eu posso ter destruído por nunca haver pensado. Isso significa que eu sou um cara mau? Que você que está me ouvindo é uma pessoa ruim? Não, nós não pensamos antes. Esse é o objetivo da superconsciência. Nós temos a capacidade de olhar. Agora, quando eu posso pensar antes, é quando eu sou provocado. Provocado pelos meus pares, pelos meus professores, pelos meus pais, por amigos. Pela sua filha. Pela aliás, filha. É uma baita provocadora. Então, veja bem, a Terra não precisa de nós. Nós precisamos dela. Precisamos do que é fundamental. Precisamos de água, precisamos de ar, precisamos da própria terra, que dali vem o nosso sustento, o fogo que fez a gente criar as transformações e que um dia nós precisamos aprender a descartar. Talvez lá no começo, como qualquer outro animal, não tenha essa preocupação rodando pela natureza, porque a própria mãe terra, ela se encarrega dos dejetos, ela se encarrega do que o animal joga no meio da natureza, porque aquilo faz parte da natureza. Existem, inclusive, bactérias que nós temos nos nossos intestinos que sobrevivem das nossas fezes. Eles sobrevivem das fibras daquilo que a gente alimenta. Então, tudo é reciclável. E isto que tornou possível no desenho Wall-E surgir mais uma vez uma plantinha. Só que a plantinha foi significado de esperança. E essa esperança que tem que estar no coração de cada um de nós e saber que é possível fazer alguma coisa. A diferença, hoje nós temos pressa. Por quê? Porque nós vamos ficar sem ar. Eu não vou discutir aqui teorias de aquecimento global, se elas são verdadeiras, se não são verdadeiras, não importa. Eu vou cuidar do meu ambiente, eu vou cuidar da minha casa, do ambiente da minha família, do ambiente de qualquer animal que passe por mim. Então, quando a gente tem isso no coração, o resto sai barato, com uma medicação barata que veio para nos ajudar. Então, qualquer coisa diferente disso é abusiva, e o abusivo não vai fazer bem para ninguém. Exatamente, quer dizer, não existe nada mais prejudicial na vida que não ser sustentável com aquilo que envolve a nossa vida. Quando já se fala de relacionamentos sustentáveis, é que um relacionamento que não é sustentável, ele gera esse lixo tóxico não só no emocional, mas nos outros comportamentos que existem também envolvendo toda essa toxicidade. Então, pessoas que são infelizes, pessoas que são tóxicas, o que elas fazem normalmente? Elas comem comida lixo, elas falam lixo, elas envolvem uma série de coisas. Então, quando a gente fala assim, mantenha distanciamento social, eu vou dizer assim, aqui, mantenha distanciamento do lixo que as pessoas e que a vida às vezes traz para você. Vamos transformar, vamos fazer uma reciclagem disso tudo, porque aquele lixo pode servir para construir alguma outra coisa, para transformar aquele pensamento ruim, aquela, entre aspas, uma maldade, às vezes um comentário que te deixa chateado e tudo mais, que aparece durante o dia, em algum momento que você está super empolgada contando algo e vem alguém que te corta, que fala que não pode. Então, assim, né, a gente tem que fazer uma separação de tudo aquilo, ver o que presta, recicla aquilo e segue o baile. E a superconsciência faz com que você compreenda uma coisa, é você que está no comando. Então nós vamos cuidar daquilo que a gente vai lá fora no mundo para receber, nós vamos buscar. Então, por exemplo, vai no supermercado e você vai comprar uma comida que seja sustentável, que seja feita com material reciclado. Um dado importante aqui, talvez de empresas onde não haja abuso contra os trabalhadores, trabalho infantil, trabalho escravo. Quer dizer, porque muitas vezes coisas muito baratas vêm porque tem gente se aproveitando demais de quem está produzindo. Ok, tomou cuidado de onde você adquiriu a coisa, tudo bem. Como é que você vai usar? De que maneira você vai usar? Como é que você vai usar a tua área do cérebro de prazer e sobrevivência, utilizando e se alimentando demais, comendo demais, consumindo demais, comprando demais, chega numa loja, compra a loja inteira. E eu não posso ser contra a compra que você está fazendo numa loja, porque é o sustento daquela vendedora. É o que ela vai poder levar comida para casa dos filhos, é o que ela vai poder ajudar os filhos. Então tudo isso é sincronizado dentro do teu coração. E como nós vamos devolver para o mundo? Agora, adiantou você ter todo o cuidado no captar, usar e devolver, se você comeu uma comida lixo que está estragando o teu organismo, que está detonando tuas artérias por dentro, que vai te provocar um infarto, um AVC, e aí você vai ter que precisar de mais remédio, mais isso e mais aquilo. A vida é muito mais simples do que parece. Felicidade, ela é muito importante quando a gente entende ela como contentamento. Isto é, esteja satisfeito com o que você tem e com o que você de fato precisa. Então, falando isso que o Jacir fez um fechamento maravilhoso. Mas os excessos, eles intoxicam a nossa vida, todos os excessos.
Então, sejam eles de alimentação, de mau uso e tudo mais, por exemplo, as coisas baratas que a gente compra, elas saem caro lá na frente, porque normalmente elas não duram, tudo depende da tua intenção com aquilo. Então, não adianta aproveitar uma promoção e ir lá, se acabar, comprar um monte, você está se endividando, de repente você não pegou aquela validade ou aquele produto quebrou e tudo mais, você acaba não usando, então nada disso é sustentável. A compra é um momento consciente de passar um cartão, também consciente de chegar no final do mês e pagar e honrar aquela fatura. Mas estar atento à vida, tem uma coisinha chamada intencionalidade que a gente bate sempre. Nesse momento agora, com essa crise, com essa pandemia que nós estamos passando, eu vou dar uma dica para você. Sabe aquele vendedor de fruta que estava sempre naquela esquina que você passava? Vocês têm algum dinheirinho? Vá lá e compre dele. O sustento dele, da família dele, das pessoas, isso é pensar no outro. Aquele restaurante que você gostava de ir, que faz tempo que você não vai, vai lá. As pessoas precisam pagar os seus funcionários. Vamos começar a fazer circular um dinheiro que eventualmente esteja com você. Se é você que está precisando, aproveita essa informação para receber das pessoas que também vão fazer circular mais uma vez a economia cada vez mais rápido. Não tenha medo, a vida é para você. A vinheta está tocando, o programa está encerrando. Um bom dia para as novas pessoas que entraram aqui. O Etienne Arregui, a Júlia Lima, Fábio Santos, Igor Siqueira, Noêmia Queiroz, Carlos Carneiro. Tá? Um ótimo dia para vocês. E se você quer ainda receber o livro do Jacir, antes dele falar essa última coisa, que o nosso tempo tá over the rainbow aqui, manda pra gente um quero receber o livro, porque logo mais a gente vai fazer sorteio e amanhã a gente anuncia quem vai ganhar o livro Verdade, Realidade e Insanidade do Jacir. Amanhã o nosso programa vai falar de educação, educação que a gente coloca para os filhos, nos limites e nas atitudes de amor. Uma última frase então, eu não posso ficar em dívida com a minha filha. Mais importante ainda, eu não quero ficar em dívida com o teu filho, ok? Bom dia para você. Tchau, tchau.